E o grande responsável por fazer com que eu voltasse a ter uma vida muito mais ativa, Dr. Moisés Cohen, muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço, tenho a honra de estar aqui com você. Realmente é um prazer muito grande ver você bem e feliz. Vale, devolver a autonomia para uma pessoa, você não sabe o bem que você faz para as pessoas, Moisés, que é um grande ortopedista. E aí, a nossa população está envelhecendo, né? A gente vai ter, em pouco tempo, coisa de 5 anos, mais pessoas acima dos 65 anos do que com menos de 18 anos. E o desgaste das articulações, ele é um processo meio que natural do envelhecimento. Como que a gente pode fazer com que essas pessoas envelheçam com autonomia? O que acontece é que, com a longevidade, Márcio, as pessoas vivem mais, mas não é só isso. As pessoas querem viver bem. Uhum. Então, a figura, por exemplo, da vovó fazendo tricô para o netinho que vai nascer, ou do vovô aposentado jogando dominó com os amigos, não tem mais. As pessoas querem viajar, querem passear, querem andar. E hoje, com os recursos e com, obviamente, a cartilagem vai gastando, e quando chega um paciente, às vezes, no consultório, o Márcio fala, puxa, eu estou com artrose e tal, pessoa já de um pouco mais de idade, eu falo, felizmente, se Deus quiser, todos nós vamos ter artrose, porque é um sinal que nós estamos aqui e é um sinal de que está havendo um desgaste, porque as coisas gastam, é mecânico, né? E hoje, com o advento das próteses mais modernas, com robótica, uma série de fatores aí, a gente tem a oportunidade de ver essas pessoas tendo uma qualidade de vida melhor, independente da idade, até por conta realmente de desgaste, por ter uma prática ativa muito antes e a conta chega. Uhum. Quando ela chega brava. E isso, o fato de você fala que eu ajudo as pessoas, mas você não tem noção de como você ajuda a população. Porque ao dizer, ao falar em público que você fez uma prótese, uhum, e está batendo seu beach tennis, está fazendo um monte de coisa que você está me fazendo, que eu me assusto às vezes, porque você está indo longe, mas enfim, me deixa feliz, porque para as pessoas que eventualmente têm que fazer uma prótese, falar em prótese é como se fosse fim de game, né? Quer dizer, você mesmo era um desses. Era. Como se chegasse o fim da linha. E quando, na verdade, é o começo de uma boa qualidade de vida. Então, esse é o conceito hoje. Você estava falando do desgaste da cartilagem, né? Então, à medida que a gente vai usando, essa cartilagem ela vai se deteriorando, né? Muito bem. A medicina não evoluiu ao ponto de ter alguma coisa que reconstrua a cartilagem, né? Não, até evoluiu. Até evoluiu. O que acontece? A cartilagem é um tecido que ao longo da vida vai modificando muito. Ela é muito rica em água. 70% é água acoplada a fibras elásticas, colágeno. Isso dá um grau de elasticidade ao mesmo tempo que tem resistência. Uhum. Mas ao longo do tempo, à medida que a gente vai perdendo essa água, ela vai ficando mais afilada, vai gastando mais, e aí vai acontecendo que vai diminuindo a espessura até chegar osso no osso. E aí é que começa o processo de artrose. Artrose. Na verdade, hoje a gente tem como fazer várias coisas para tratar de lesão da cartilagem, mas depende do momento em que você está fazendo isso. É isso que eu ia falar. Momento em que você começa a diagnosticar, né, esse desgaste da cartilagem, isso vai determinar muito várias opções de tratamento, não é isso? Exatamente. Quando você tem uma lesão de cartilagem, a lesão é do tipo focal, ou seja, eu comparo muito isso de uma maneira grosseira a um pneu, hoje pneu sem câmera, né? Antigamente você ia lá, tinha câmera, hoje não tem câmera, então o pneu fura. Uhum. Aí como é que você conserta o pneu? Você põe lá no buraco, entre as bandas de rodagem, você coloca lá um plugzinho de coisa e tapou o buraco. Cartilagem é igual. Tá. Mas se o pneu for careca, ou seja, se o joelho já não tiver mais, a lesão não tem mais as bordas, os limites, você não tem onde prender esse tecido. A gente hoje faz cultura de célula para cartilagem, tira a célula-tronco da gordura, do próprio osso, usa membrana de colágeno, tem um monte de coisas
que os pacientes às vezes chegam no consultório na expectativa de fazer isso, mas às vezes o tempo já passou. E aí, sem dúvida, às vezes a prótese é que vem preencher esse espaço. E aí tem um momento que, se o paciente chega, você consegue, por exemplo, fazer uma viscosuplementação, né? Uma infiltração que vai melhorar essa qualidade da cartilagem. Quer dizer, você tem alguns estágios que, se ele for antes, você tem outros tipos de intervenção. Você pode fazer várias coisas para melhorar a qualidade de vida dele, que em geral acabam sendo temporárias, né? Porque não basta pensar só na cartilagem, Márcio. Você lembra muito bem, quer dizer, além do desgaste da cartilagem, eu até lembro que eu me disse a você, se eu fizer uma mágica de nascer cartilagem agora, ainda assim não estou te tratando 100%. Por quê? Porque existe o desvio mecânico. Mecanicamente, o joelho, o fêmur, ele vai acabando, desvia o eixo, ele vai acabando com a cartilagem de maneira qualquer. Então, injetar ácido hialurônico ajuda, de certa forma sim, mas não é a solução. E em alguns casos, já são mais de indicação realmente da prótese, aí a pergunta é para o paciente que decide. Eu não nunca forcei prótese, nunca, cirurgia nenhuma. E o paciente é que tem que entender quais são as limitações. O ser humano, ele é muito resistente, né? Se adapta a tudo, né? Se adapta a tudo. Então, de repente, você vive com dor e acha que é normal viver com dor. Eu me adaptei, né? Eu lembro de uma frase que você me falou, você que vai saber a hora de fazer a prótese. A hora que o seu joelho não estiver no joelho e estiver na cabeça, é a hora. E aí eu falei, como assim? A hora que te convidarem para ir na esquina comprar um pão e você fala, eu vou de carro, porque porque já o joelho saiu do joelho e está na cabeça. Mais ou menos isso, é exatamente isso. Você captou bem a mensagem. E existem outras situações ainda, Márcio, que eu nunca me esqueço. Uma senhora, uma empresária até importante em São Paulo, ela estava em consulta e ela falou, doutor, eu sou uma pessoa muito ativa, muito dinâmica, mas por conta da dor do meu joelho, ela usou uma expressão forte que eu nunca mais esqueci, por conta da dor no meu joelho, é como se eu estivesse enxergando hoje o mundo em preto e branco. Perdeu o brilho, perdeu a cor. Imagina uma pessoa falar isso, quer dizer, eu gravei isso e falei, puxa, isso está mexendo com a cabeça da pessoa. E é o que você falou, a gente vai se adaptando e vai tornando o nosso mundo menor, né? E isso vai acabar tendo um impacto grande. Teve um estudo mostrando que aquelas pessoas que correm, né, com regularidade, claro, controlam o peso e têm uma boa massa muscular, elas acabam preservando até mais a cartilagem em relação àquelas pessoas que estão muito acima do peso, que fazem muito pouco atividade física, têm pouca massa muscular. É isso mesmo? Com certeza. Obviamente que tem uma fórmula, né, que a gente lembra lá do ginásio, P é igual a M vezes G. P é o peso, M é a massa corporal e G é a força da gravidade. O dia que a gente aprender a controlar a força da gravidade, resolve esse problema. Você pode ficar gordo quando você quiser, mas nós não temos essa fórmula ainda. Então, sem dúvida, a massa corporal é fator determinante para aumentar a sobrecarga na articulação do joelho e qualquer outra articulação de carga. E aí a atividade física, então, ela é um remédio, né? Porque ela aumenta a sua massa muscular, ela ajuda a controlar o peso. Sem dúvida. Agora, a atividade física exagerada, é claro que existe um limite, né? Então, é biológico. Às vezes, a conta vai chegar porque você usou mais do que você poderia usar. E isso pode acontecer. Mas a regra é que se você estiver fora do peso, com todas essas características que você colocou, o tempo vai ser cruel e com certeza esse joelho vai sofrer. Agora, Moisés, qual a importância de você ter uma boa musculatura para proteger as articulações? Bom, a musculatura é o que, na verdade, controla o movimento articular. Eu vou te dar um exemplo. Correr no plano ou correr em declive. Para algumas pessoas falar, para baixo todo santo ajuda. Mentira, isso é mentira. Por quê? Porque correr para baixo, você tem que correr com a expressão com o freio de mão puxado. Quem é o freio de mão? É o joelho, é a patela. Então é onde você vai terminar, vai ter dor na frente, dor no tendão. Então essas coisas vão acontecendo à medida que você vai sobrecarregando, que você vai forçando.
Então, a musculatura que você tiver boa, bem sustentada e estabilizando a articulação, te permite fazer muito mais atividade e segurar no simples salto. Quando você cai, a gente também tem que segurar na musculatura do joelho. Se não tem músculo, onde que vai a carga? Direto na articulação. Sobrecarga, desgaste mais precoce. Então, se a gente está pensando, e isso acontece muito quando as pessoas vêm até mim, assim, ai, Márcio, eu sinto dor, então eu não faço atividade física. Aí ela acaba entrando num ciclo que eu chamo de vicioso, né? Porque ela sente dor, ela não faz atividade física, ela vai perdendo massa muscular, ela ganha peso e aí cada movimento que ela faz no dia a dia dela, ela acaba sentindo mais dor. Claro que eu falo que a atividade física é igual uma caixa de ferramenta. Para cada tipo de atividade física, você vai ter uma indicação, né? Então, no início, você tentar fortalecer a musculatura e emagrecer, isso vai ser muito importante, né, para diminuir dor articular. Sem dúvida. E a prática do esporte, Márcio, aquilo que você falou, eu dou continuidade. Para cada joelho, você tem um tipo de atividade. Então, hoje, você tem equipamentos, técnicas. Evoluiu muito, né? E você pode fazer muito exercício sem ter que sobrecarregar essa ou aquela articulação que você eventualmente tenha comprometido. Seja na academia, seja em casa, comprando elástico, fazendo sozinho, seja num pilates. Sim. Então, saber o que você gosta, acho que isso é importante. Muito. Você tem que se identificar com aquilo, porque se você não gostar do negócio ou não gostar do professor ou da professora, aquilo não vai ser bom. Não vai dar regularidade, né? Não vai. Então, você tem que ter um casamento de coisas, gostar da atividade, sentir resultado, isso é importante. Isso vai te estimular e, com certeza, você vai levar isso adiante. E é isso que você falou, é interessante, porque às vezes, né, vem algum estudo assim que fala, olha, se você fizer musculação até a falha, é melhor para ganhar massa muscular. O agachamento é o melhor exercício para o joelho. Então, você vai pegando isso, mas você tem que entender o seu paciente. Para quem que isso faz sentido? Qual que é o benefício que ele vai ter de ganhar um pouquinho mais de massa muscular e qual o dano que ele vai ter de fazer até a falha? Que às vezes, sabe, aí eu vi numa academia uma amiga minha, 78 anos, que entrou nessa, que tinha que fazer até a falha. Hoje, dá pena de ver ela andando, né? Certeza. Então, uma execução errada. E aí eu queria entrar numa outra atividade que todo mundo fala que é amiga do joelho, que é a bicicleta. É verdade e por quê? Amiga? É. Olha, a bicicleta, também depende, não é bem assim. Né? Você pedalar, e aí a gente consegue, dentro do que você estava falando, às vezes você consegue fazer exercício, fortalecer, poupando o joelho, por exemplo, em particular a patela. De que jeito? Eu posso levantar mais o banco, ou seja, pedalar com o joelho menos dobrado. Se você dobrar mais, você vai sobrecarregar mais. Você pode pedalar no plano, não precisa colocar subida, descida, porque, claro, existe uma sobrecarga maior. Então, aquilo que eu estava dizendo, depende muito da forma como você vai fazer para você adequar, adaptar a sua condição de joelho. Agora, se você for fazer atividade, resistência na bike, fazer um spinning, por exemplo. Quando você está fazendo spinning, é maravilhoso, você está suando, está passando um vídeo na tua frente, você tá fora do planeta. Quando esfria, quando você sai, aí está no vestiário, aí começa a ter dor. E aí, para convencer alguém que era o spinning, é difícil, porque... Para não ter impacto. O bem-estar é tão grande, também tem. Só que a repetitividade do gesto, a resistência, a força, isso também acaba provocando uma tendinite, uma sobrecarga. Então, é tentar achar o meio do caminho. Fortalecer a musculatura de quadríceps. Ah, doutor, não posso agachar. Agachar, levando carga total, não é bom para o joelho, para joelho nenhum. Mas eu posso fortalecer o quadríceps, fazer um mini agachamento ou simulando uma cadeira atrás que não existe, levando o bumbum lá para trás e não deixando o joelho passar a ponta do teu pé. Aí é o músculo que está trabalhando. Agora, o joelho passou a ponta do teu pé, aí é carga na patela. É carga na patela, né?
Por isso que a boa orientação ela vai fazer a diferença. E você falou uma coisa que é muito importante, né? Achar esse ponto do equilíbrio. Às vezes a pessoa, eu sou sedentária, começou a correr, se apaixonou pela corrida, e isso acontece muito, sabe? A pessoa vem comigo, eu estou meu pace, não sei o quê, eu falo, quantas vezes por semana você está correndo? 7 dias, às vezes 6. Eu falei, não é bom isso. Exatamente. Aí a pessoa não acredita. E passa 1 ano, 6 meses, a pessoa se lesiona. Aí ela fala, você me avisou. É bem isso. E é interessante porque às vezes você tem modas, né? Agora, por exemplo, Márcio, voltou a moda, a corrida de rua com garotada, com jovens. Então, meninada aí de 19, 20 anos, e aí você falou, eles vão no máximo do máximo. E aí começa a ter dor na parte lateral do joelho, que é o atrito da banda iliotibial, que é o fascite do corredor. E para você falar, para de correr, porque nunca dói na hora, isso vai doer depois. Como se fosse repetitivo. E a fascite plantar? Ela também tem muito a ver com excesso de peso, com pouca musculatura, com excesso de repetição do movimento? Também, a fascite plantar, na verdade, ela tem a ver com isso que você está falando. E a gente não pode esquecer que o pé, ele é uma abóbada, né? Ele não é um mata-borrão nem uma placa, ele é uma abóbada. Então, quando nós dormimos, por exemplo, a gente dorme relaxado, ninguém dorme assim. O pé também. Mas quando você vai pisar, aí você faz esse movimento, aquela face a plantar, ela se estira. Então, quando tem uma inflamação, aí a dor é muito grande. Ou porque está usando um tênis errado, com esse negócio de, graças a Deus parou essa moda, mas por um tempo veio uma moda comercial. Tênis supinado, tênis pronado. E às vezes o cara vai na loja e o vendedor vai vender o que ele achar que ele tem que vender. E às vezes é exatamente o inverso. Então, a fascite plantar não é grave, mas é muito chato de tratar. Porque pisar, né, te limita a andar, a fazer os movimentos do dia a dia. Imagina que cada passo que a pessoa vai dar, ela vai sentir dor. Lembra que tem pé, né? Lembra que tem pé. Mas hoje as pessoas têm muita pressa. E na pressa, elas acabam exagerando no exercício, na quantidade, para querer ganhar um condicionamento, seja estética, performance. O excesso de treino, o treino mal dosado, ele pode levar a um problema mais grave de articulação? Com certeza, ele pode, porque o treino em exagero acaba provocando tendinites ou algum outro processo que acaba limitando a continuidade do evento. E só, en passant, acho que é importante lembrar, Márcio, como um fator muito negativo dessa pressa de querer ganhar músculo, infelizmente, cada vez mais o uso de anabolizantes, né? E isso me deixa triste, porque eu tenho pego isso desde a base, a garotada em clubes. Sério? Porque criança precisa crescer, precisa ficar forte, às vezes com 13, 14, 15 anos, tomando GH. Não é que eu seja contra, eu acho que existe indicação para as coisas. Mas isso, lamentavelmente, a gente tem pego cada vez mais. Tem acontecido, tem acontecido. Você comentou, amigos meus, assim, com filho de 14, 15 anos, na ânsia do garoto ser aprovado e fazer parte de um time, queria exatamente, quando não tem necessidade, você tem que respeitar muito a fase de crescimento e desenvolvimento, que é muito individual. Vão ter crianças e adolescentes que vão ter essa maturação um pouco mais tarde, um pouco mais precoce, né? E aí, obviamente, um bom olhar que hoje esses times todos têm, eles vão entender que a maturação é um pouco mais lenta e se o garoto tiver habilidade, não vai ser esse desenvolvimento muscular que vai limitar, mas na ânsia de buscar alguma coisa a mais, esse uso de... É uma triste realidade hoje. E a gente fala muito aqui de força muscular, condicionamento cardiovascular, né? Controle de peso, mas hoje a gente sabe que a mobilidade articular, né, a qualidade das articulações, ela tem uma correlação não só com a expectativa de vida, mas com a longevidade ativa. Qual a importância de trabalhos, igual você comentou aqui anteriormente, por exemplo, no Pilates, que trabalha essa mobilidade? A importância, porque a articulação, o ser humano, ele foi feito para se movimentar. Então, as articulações, de uma maneira geral, elas têm um líquido sinovial do seu interior que ajuda na lubrificação e a movimentação com resistência ou através de exercícios específicos
ela leva a um fortalecimento muscular e, mais do que isso, leva a uma consciência corporal. Você citou o Pilates. O Pilates é uma atividade que eu pessoalmente tenho feito e nunca achei que fosse gostar tanto. Por quê? Porque você consegue lá em meia dúzia de aparelhos fazer N tipos de exercício. Então não tem aquela coisa de sentar na mesma máquina, fazer o mesmo gesto. Então o professor, se for um pouco mais dinâmico, geralmente eles são treinados para isso, você faz diversos gestos, diversos movimentos, eventualmente para atingir o mesmo objetivo de fortalecer o mesmo grupo muscular, só que de forma diferente. Então, eu acho que essa é a grande sacada, encontrar a maneira de fazer movimentar a articulação concomitante junto com o fortalecimento, consciência corporal, e você sai feliz, sai realmente satisfeito de ter feito. Moisés, quero agradecer muito, porque esse papo aqui, eu tenho certeza que ajuda muito as pessoas a entenderem o porquê que é importante a gente cuidar do nosso corpo, das nossas articulações, do nosso músculo. E eu, particularmente, queria muito que você viesse aqui, porque as pessoas me enxergam como um embaixador do movimento. E eu tinha um movimento na minha vida muito limitado, né? Eu tive muitas lesões precoces de esporte, era a cirurgia que tinha na época, enfim. E conversando com você, você foi me mostrando que a vida não precisava ser assim e que eu poderia ter aquela qualidade de vida de antes. Você me devolveu isso e eu quero te agradecer imensamente. Obrigado. Eu que agradeço, Márcio, fico muito feliz, porque acho que a gente na profissão, o que a gente quer mais é isso, é devolver qualidade de vida para as pessoas, devolver um jogador profissional voltando em alto rendimento. E eu acho que eu agradeço não só em meu nome, Márcio, mas em nome da população, pelo que você tem falado e outros pacientes assim populares, porque isso tem quebrado o paradigma de que a prótese cheguei ao fim. Não, a prótese devolveu qualidade de vida, a prótese permitiu que você fizesse coisas que você já tinha desistido de fazer. E que agora pode fazer de novo. Esse é o maior presente que você pode me dar, vendo bem, com esse sorriso feliz, e não com aquela cara triste, hoje tenho que ir para o Rio, mas aeroporto. Então, eu acho que isso é qualidade de vida. O resto, a gente vai atrás. Obrigado.